Nas sombras de Londres, na Inglaterra, uma das espécies de maior sucesso do mundo, a ratazana, reafirma seu território. A um continente de distância, leões marinhos do Pier 39 de São Francisco tomam um rumo diferente e se reúnem em massa sob a luz do dia. E nos arredores de Melbourne, na Austrália, morcegos frugívoros forçados a deixar sua terra natal tomam conta de árvores em um parque da cidade. Em busca de comida e abrigo, esses visitantes que não foram convidados se reúnem em grande quantidade para garantir um território novo. Sua própria sobrevivência pode depender de infestar um lugar onde eles não são bem-vindos. Dentro dos diferentes reinos do reino selvagem, membros de uma única espécie juntam-se em massa. Em um bando, um rebanho ou uma tropa reina de forma suprema. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Infestação. A Inglaterra é o país mais superpovoado da Europa. Em média, mais de 1.000 pessoas estão espremidas a cada 2,5 quilômetros. São mais de 50 milhões de habitantes. E alguns dizem que há tantas pessoas quanto ratos. Nos arredores de Londres, um porão abandonado foi infestado com ratazanas. Um grupo de ratos é chamado de diabrete, um termo adequado. 100 desses grandes roedores causam estragos nas sombras deste edifício. É uma infestação completa. Já foi acreditado que havia um rato para cada pessoa no Reino Unido. Cientistas sugerem que seja mais provável um para cada 6 pessoas, mas isso ainda significaria cerca de 10 milhões de ratos. Com exceção de Alberta, no Canadá, onde os esforços de extermínio mantêm a província livre de ratos desde os anos 50, ratos vivem em todos os lugares em que as pessoas estão. Depois dos humanos, este é o mamífero de maior sucesso no planeta, o que faz do seu um dos maiores impérios animais. A ratazana também é conhecida como rato da Noruega. Naturalistas britânicos do século XVIII pensavam que elas tinham migrado para a Inglaterra da Noruega. Mas a espécie, na verdade, originou-se nas planícies da Ásia, no norte da China e na Mongólia. Em algum momento, na Idade Média, elas começaram a embarcar em navios, viajando para longe e se espalhando pelos 4 cantos do globo. Naquela época, ratos pretos já haviam se espalhado pela Europa durante o Império Romano e conseguido sua reputação como pragas domésticas. Maiores e mais agressivas, as ratazanas eventualmente assumiram esse posto e deixaram seus parentes de lado. Ratazanas comem uma variedade maior de alimentos. A transição das construções de madeira para tijolos e azulejos também favoreceu as ratazanas. Elas são melhores cavadoras e podem construir túneis sob paredes e deixaram seus parentes, os ratos pretos, no frio. Elas também têm audição muito boa, um olfato altamente desenvolvido
e podem ver luzes ultravioletas que a maioria dos animais não pode. Mas embora haja muito para admirar sobre esta espécie, um rato é um convidado muito indesejado. Por muito tempo, acreditou-se que os ratos foram responsáveis pela peste negra que devastou a Europa em 1300. Evidências agora sugerem que eles podem ter sido falsamente acusados. No entanto, o estigma permanece. Os ratos são conhecidos por transmitir doenças e bagunçarem porões e sótãos. Então, à medida que esses roedores se multiplicam, também crescem os esforços para exterminá-los. Eles estão sob ameaça quase constante. Os ratos não vivem muito tempo. A vida útil máxima de uma ratazana é em torno de 3 anos. A maioria mal consegue completar 1 ano. Então, para este império animal, todo dia é verdadeiramente uma batalha. Na costa norte da Califórnia, a cidade de São Francisco é conhecida por seus ícones históricos, como a Golden Gate Bridge e a prisão de Alcatraz. Esses monumentos, juntamente com o clima moderado da região e ritmo descontraído, fazem deste um lugar popular para se viver e visitar. Mas este não é um lugar atrativo para residentes e turistas. O Pier 39, que já foi um ponto de atração popular na Baía de São Francisco, está agora infestado de leões marinhos. Leões marinhos fazem parte de um grupo conhecido como pinípedes, comumente conhecido como focas. Na verdade, aquela foca clichê de circo equilibrando uma bola no nariz e pulando no meio de bambolês é normalmente um leão marinho da Califórnia. Leões marinhos se juntam a focas para compor a família Otoridae, também conhecida como focas orelhudas. Ao contrário de outras focas, eles têm abas de orelhas externas. Além disso, você pode notar a diferença já que os leões marinhos têm proporcionalmente maiores nadadeiras e músculos peitorais. Os leões marinhos também têm uma longa e fina crista óssea, ao longo do crânio, conhecida como crista sagital. O âmbito do leão marinho da Califórnia se estende ao norte, do Alasca para a Península de Baja, no México, ao sul. Leões marinhos da Califórnia passam os verões se reproduzindo nas ilhas anglo-normandas, pouco mais de 500 quilômetros ao sul de São Francisco. Quando a época de reprodução termina, as fêmeas ficam perto dos recém-nascidos nas ilhas. Os machos partem para o mar aberto em busca de comida, por até 2 semanas a cada vez. Entre as viagens de pesca, eles precisam descansar ou deitar na praia. Muitos fazem isso nas praias do norte da Califórnia. Grandes colônias são uma visão bastante comum ao longo da costa, mas menos esperado na multidão de uma metrópole agitada. O Pier 39 está no coração da cidade. Está bem no meio da movimentada orla de São Francisco. Imprensado entre restaurantes, lojas e outras atrações. Desde 1989, leões marinhos tomaram conta deste ponto do Pier 39. A razão exata é desconhecida. Pode ser que seja simplesmente uma parada conveniente entre os locais de reprodução ao sul e as águas forrageiras ao norte. Seja qual for a razão, a chegada desses seres ruidosos tornou-se um evento sazonal a cada inverno. Sua presença fecha o pier para o tráfego de barcos. E esse descanso ao sol tornou-se uma infestação no centro da cidade.
Do outro lado do Pacífico, na costa sul da Austrália, a cidade de Geelong está a 1 hora de carro do sudoeste de Melbourne. Localizada na Baía de Port Phillip, Geelong é considerada a cidade de entrada para a região e está crescendo rapidamente. Lar de mais de 180 mil pessoas, este subúrbio de Melbourne foi indicado como uma das cidades mais habitáveis da Austrália. E não apenas para humanos. Geelong também é lar de dezenas de milhares de morcegos. A raposa voadora de cabeça cinzenta tem um nome ao qual faz jus. Ele parece muito com uma raposa, mas é de fato um morcego. E um baita morcego, o maior da Austrália e um dos maiores do mundo. Os morcegos são mamíferos. Eles são os únicos mamíferos capazes de voar. Os morcegos pertencem à ordem Chiroptera, que literalmente significa mão-asa. Existem 2 subordens. A maioria de nós está familiarizada com os pequenos verdadeiros morcegos popularizados por casas assombradas de Halloween, histórias de terror e a lenda de Drácula. Verdadeiros morcegos são menores e têm apenas o tamanho de um rato. Eles moram em cavernas e comem insetos. Eles também usam a ecolocalização para encontrar suas presas, emitindo sons e usando o eco que volta para navegar. A raposa voadora de cabeça cinzenta, por outro lado, faz parte da subordem raposa voadora. Ele não é apenas o maior, mas também tem boa visão e um olfato superior. Esta é sua comida por escolha, fruta. Na verdade, eles são comumente conhecidos como morcegos frugívoros. Em vez de cavernas, eles vivem em árvores. Hoje, os morcegos só vivem nas florestas tropicais do leste da Austrália. Décadas atrás, eles eram endêmicos em todas as florestas do sudeste da Austrália. Os números estavam na casa dos milhões. Mas como as árvores foram cortadas para abrir caminho para a expansão de cidades e vilas, fábricas e fazendas, o desenvolvimento acrescentou estresse ao habitat de morcegos frugívoros. Estima-se que até 70% de alguns dos locais de forrageamento favoritos desses morcegos foram perdidos desde a colonização europeia. Como resultado, agora há apenas entre 300 e 600 mil na área. Eles simplesmente ficaram sem lugares para morar. Então, no final dos anos 80, os morcegos sobreviventes no sudeste do estado de Vitória fizeram uma mudança. Eles foram da floresta selvagem para Melbourne e outras cidades próximas. Agora, pelo menos 3 colônias permanentes fazem desse lugar sua casa, incluindo este ponto no Geelong's Eastern Park. É difícil culpá-los. Há comida e água nas proximidades. É quente no inverno e fresco no verão. E os espaços verdes da cidade, como Eastern Park, oferecem árvores protegidas que são ideais para o descanso. Como seus lares florestais continuam a desaparecer, mais e mais morcegos frugívoros mudam-se para a cidade em busca de um lar. A colônia do Eastern Park aumentou para 30 mil.
E essas raposas voadoras não são necessariamente uma adição bem-vinda à cidade. Elas podem ser intimidantes e barulhentas, danificam a vegetação e são conhecidas por transportar vírus perigosos. O que antes era uma parada ocasional na cidade tornou-se uma infestação. Morcegos no campanário são uma coisa. Morcegos no campo de golfe é algo completamente diferente. Mas para as raposas voadoras, as apostas são ainda maiores. Sua própria sobrevivência depende de uma coexistência pacífica com seus vizinhos humanos. A população de ratos da Grã-Bretanha não tem exatamente o mesmo problema de moradia dos morcegos frugívoros. Enquanto as florestas amigáveis aos morcegos da Austrália são escassas, a Grã-Bretanha oferece mais do que suficientes habitats adequados para ratos. Há muitos esgotos, becos cheios de lixo e porões de construção sombrios para escolher. Os ratos viverão praticamente em qualquer lugar onde eles possam encontrar comida. E eles comem quase qualquer coisa. Os ratos são onívoros. Eles preferem grãos e carne. Mas estudos mostraram que os ratos não são exigentes. Ovos mexidos, macarrão com queijo, ração e até mesmo restos de frutas. Eles vão comer o que estiver por perto. Depois que os ratos identificam uma fonte de alimento, eles precisam obter acesso. Não é preciso muito para fazer uma entrada. Com uma caixa torácica maleável que está articulada na coluna, eles podem se espremer através de rachaduras com metade do seu tamanho. Se um rato consegue passar a cabeça por um buraco, seu corpo também passará. Eles também podem entrar por meio de canos, tanto usando suas garras afiadas e excelente equilíbrio para subir pelo lado de fora, como usando suas habilidades superiores de natação por dentro dos canos. Eles são bons nadadores e podem ficar dentro d'água por horas a fio. E sim, eles podem até entrar em um prédio através de um vaso sanitário. Uma vez dentro, os ratos começam a fazer sua casa escavando. Em alguns casos, isso significa cavar no solo e fazer túneis. Em outros, eles coletam materiais de nidificação, isolamento, palha e qualquer material leve que eles possam usar para criar uma área cercada. As tocas fornecem um pacote com abrigo e armazenamento de alimentos, bem como ninhos seguros e termorregulados. Cada toca tem sua própria câmara de ninho. Mas os ratos também podem compartilhar uma toca e criar seus filhotes juntos em um ninho comunitário. Eles conectam uma toca a outras feitas por seus parentes. É um sistema de 1 a 6 pequenas tocas, não muito diferente de famílias que optaram por viver na mesma vila. Depois de alguns dias, uma segunda entrada, chamada de esconderijo, é adicionada ao ser cavada a partir de baixo. Serve como uma saída de emergência, no caso de uma toca ser invadida. Quando a primeira toca estiver terminada, os ratos continuarão a adicionar novas usando o mesmo padrão: cavar um túnel, esvaziar uma cavidade e adicionar um esconderijo. Fora da toca, ratazanas tendem a confinar seus movimentos para as mesmas rotas todos os dias. Gradualmente, trilhas se formam na superfície. Enquanto a comida estiver disponível, eles vão ficar no máximo a 19 metros de seu ninho. É uma questão de evitar riscos. Mesmo que estas sejam criaturas incrivelmente adaptáveis, elas também são muito vulneráveis, especialmente fora da toca. Predadores, conflitos entre espécies e o encontro ocasional com um exterminador podem resultar em uma colônia de ratos com uma taxa de mortalidade de 95%.
A maioria dos ratos não passa do primeiro aniversário. Como é então que os ratos mantiveram um império tão bem sucedido? Em uma palavra, reprodução. Os ratos atingem a maturidade sexual em idade precoce, com apenas 5 semanas de idade, e geralmente começam a se reproduzir aos 2 meses. Eles podem se reproduzir durante todo o ano. O comportamento de acasalamento depende da densidade populacional. Quando os números estão baixos, um rato macho monopolizará uma toca de fêmeas. É um sistema poligínico, onde ele acasala com o número de fêmeas em seu grupo, e apenas com as do seu grupo. Neste caso, o macho defenderá seu território ferozmente de outros ratos. Ele vai perseguir, morder e bater, afofar o pelo, assobiar, guinchar, abanar o rabo ou qualquer coisa para manter outros machos longe das fêmeas na toca. Em densidades populacionais mais altas, machos não podem mais defender uma toca contra os rivais. Há simplesmente muitas. Um macho alfa governa o grupo, mas ele não pode controlar todas as fêmeas. Neste sistema poliândrico, vários machos se reproduzem com várias fêmeas. Uma fêmea entra no cio a cada 4 a 5 dias. O período de gestação é de apenas 21 dias. O que significa que ela pode ter uma dúzia de ninhadas em um ano. E cada uma dessas ninhadas pode ter algo entre 7 e 14 filhotes. Sua prole começará a se reproduzir dentro de 2 meses. E sua descendência poderá se reproduzir em mais 2 meses. Isso significa que um casal, ao se acasalar, pode produzir até 15.000 descendentes em um ano, se deixados em reprodução contínua. Nesse ritmo, alguns ratos podem rapidamente se transformar em uma infestação. E uma infestação pode significar problemas. Um grupo grande de ratos leva ao aumento da concorrência e conflito. E pode chamar a atenção indesejada do exterminador local. Como ratos e morcegos, os leões marinhos da Califórnia são motivados pela fome. Estes, no Pier 39 de São Francisco, descobriram algo que seus companheiros migratórios ainda não descobriram. Que este porto, além de seguro, fornece-lhes praticamente tudo o que precisam. Neste caso, o macho defenderá seu território. Por um lado, há muitos peixes no mar, ou neste caso, arenques na baía. Os leões marinhos são comedores compulsivos. Comem tudo que for possível enquanto a comida for abundante. Eles vão comer algo entre 4 e 18 quilos de comida ou mais a cada dia. Além do arenque, eles vão atacar cerca de 50 espécies de vida marinha, incluindo lulas, polvos, merluza, salmão e anchova. Eles são excelentes nadadores e podem passar 15 horas no mar, mergulhando até 200 vezes. Eles prendem a respiração por até 20 minutos e mergulham em profundidades de até 300 metros. E eles são nadadores velozes, fazendo 35 quilômetros por hora. Embora os leões marinhos do Pier 39 talvez não precisem trabalhar tanto para uma refeição, eles ainda precisam de um lugar para estar ao sol e descansar. E o pier fornece a acomodação perfeita. As docas sobem e baixam na maré. Isso faz com que eles não tenham que subir e descer das rochas na costa. Não é incomum que eles durmam de 8 a 12 horas por dia. E eles jejuam por vários dias a cada vez.
Leões marinhos são muito gregários, animais sociais, por isso é normal que grandes grupos descansem juntos. Os leões marinhos da Califórnia não podem suar nem ofegar. Sua temperatura corporal normal é de cerca de 37 graus Celsius. Para regular esta temperatura, eles devem se movimentar em seu ambiente. Quando está frio, um leão marinho vai aconchegar-se perto de outros para se aquecer. Se ficar muito quente, ele vai levantar uma nadadeira ou se abanar. As nadadeiras do leão marinho têm muitos capilares, que podem ser refrescados pelo vento quando se bronzeiam. Claro, eles também podem dar um mergulho na baía. O pier também é um lugar para se descansar e que dá segurança tanto contra tempestades como contra predadores como tubarões e orcas. Pode parecer um local ideal para esses pinípedes. Mas isso significa que é popular também. Em média, pode haver até 600 descansando no pier. Um recorde de 1.700 foi contado em 2009. E não há muito espaço para algumas centenas de leões marinhos. Estes são enormes mamíferos marinhos. Um macho adulto pesa em média quase 300 quilos e tem cerca de 2,5 metros de comprimento. Este é um grupo turbulento e propenso a brigar. Quando se trata de território, leões marinhos não têm medo de lutar com quem chegou primeiro. Pois o mais importante é quem consegue ficar. Fora da cidade de Melbourne, na Austrália, uma colônia de raposas voadoras de cabeça cinzenta tomou conta das árvores do Geelong's Eastern Park. Estes morcegos frugívoros acampam por aqui, tanto no verão como no inverno. Este acampamento de verão, de setembro a junho, é o principal acampamento deles. Durante o dia, centenas pendem dos galhos no alto das árvores. Há uma boa razão para eles ficarem de cabeça para baixo. Os morcegos são pesados. Os maiores ossos e músculos são aqueles usados para voar. Ficar assim é muito mais eficiente em termos de energia do que desafiar a gravidade e ficar de pé. É durante esses longos dias de verão que eles acasalam. Os machos estabelecem territórios de acasalamento, geralmente com 3 vezes o comprimento de seus corpos ao longo dos galhos. E eles lutam por esses territórios. Aqueles com as melhores localizações, mais perto do centro, têm acesso a mais fêmeas. Machos com territórios piores podem ter apenas uma parceira, ou acabar ficando solteiros. No começo da estação de acasalamento, fêmeas adultas se movem em direção aos territórios masculinos, onde elas se tornam parte de haréns. Os haréns consistem em um macho e até 5 fêmeas, que vêm e vão. São as fêmeas que controlam o processo de copulação. O acasalamento acontece durante o dia, entre março e maio. Após cerca de 6 meses e meio, os bebês nascem.
Nas primeiras 3 semanas, os filhotes são fortemente dependentes de suas mães. Mães de morcego fornecem leite e calor para seus bebês, que se apegam às suas mães nas primeiras semanas de vida. Quando o dia chega ao fim, os morcegos adultos estão prontos para sair em busca de comida. Filhotes que ainda não completaram 3 semanas continuam agarrados às suas mães quando elas forem forragear. Filhotes mais velhos permanecem nos galhos até que sejam desmamados em cerca de 6 meses. Solteiros e fêmeas lactantes deixam os galhos primeiro. Os machos dominantes esperam e guardam seu harém, até que todos tenham saído. É uma situação paradoxal. Quem sai mais cedo tem mais tempo e luz para ajudar. Mas isso também os torna mais vulneráveis para os predadores, como falcões e águias. Para cada morcego, é uma decisão que pode muito bem determinar se eles sobreviverão à noite. Nos recantos escuros deste porão de Londres, há tensão na colônia de ratos. Pode ter havido muito espaço quando a infestação começou. Mas agora, a população em rápida expansão está colocando pressão sobre a toca superlotada. Simplesmente não há espaço suficiente. E agora há mais bocas para alimentar. Embora a maioria dos ratos não vá viver depois de 2 ou 3 anos de idade, eles estão se reproduzindo muito mais rápido do que estão morrendo. Em apenas 4 meses, esta colônia cresceu por um fator de 10. O conflito é inevitável. Ratos amontoados tornam-se agressivos. O macho alfa vai para a ofensiva. Ele ataca e empurra os demais machos. Pode parecer uma solução extrema para o problema da superlotação. Mas é uma questão de manter o equilíbrio. Se ficar muito cheio, o mais forte vai expulsar os membros mais fracos para fora da colônia. Se a população diminui demais, os ratos restantes simplesmente aumentam sua taxa reprodutiva para restaurar os números. Mas nem sempre é uma grande corrida de ratos para ver quem fica e quem sai. Estudos mostraram que ratos também têm a capacidade de trabalhar juntos. Eles vão cooperar para conseguir comida. É até sugerido que um rato que recebeu ajuda no passado seja mais passível de ajudar outro rato, mesmo que este seja um desconhecido para ele. Em outras palavras, ratos cooperativos não apenas retornam favores, eles também passam para frente. Os cientistas chamam isso de reciprocidade geral. Foi a primeira vez que esse comportamento foi documentado em não-humanos. E outro exemplo de quão inteligentes e adaptáveis esses roedores são. E eles devem ser. Embora ratos tenham o respeito de pesquisadores,
e alguns até encontrem um lar feliz como animais de estimação, eles geralmente permanecem sendo hóspedes indesejados. Os ratos estão sob ameaça constante. Por isso, quando o dia começa, os ratos se instalam com segurança de volta na toca. Eles passam as horas do dia escondidos da melhor maneira possível. Para alguns, há trabalho a ser feito armazenando comida e fazendo a manutenção da toca. Para outros, é hora de dormir. Eles se amontoam para conservar o calor. Novos filhotes se aninham juntos, dependendo um do outro e do calor da mãe deles. Quando os jovens do sexo masculino tiverem idade suficiente, eles vão deixar o ninho e sair sozinhos, em busca de novo território. E mais uma vez começarão o ciclo de infestação e expansão do império. É outubro na cidade de São Francisco. Não há vaga no Pier 39. No seu ponto mais movimentado, o cais pode ser casa para 500 a 600 leões marinhos. Pode ficar muito barulhento quando algumas centenas desses grandes mamíferos marinhos saem da água. Leões marinhos da Califórnia estão entre os mamíferos mais vocalizadores. Eles berram, rosnam e grunhem alto. Durante a época de acasalamento, machos berrarão incessantemente um para o outro, enquanto eles se chocam por território. Essas lutas frequentemente se tornam físicas. Machos reprodutores farão o que for preciso para estabelecer o domínio e reivindicar um harém. Aqui no Pier 39, durante a época de não reprodução, são os jovens machos submissos que são mais agressivos. Machos reprodutores geralmente completam 10 anos de idade antes de acasalarem. Quando essa hora chegar, eles devem estar prontos. Então eles treinam. É cada leão marinho por si mesmo. Enquanto algumas brigas no cais são sobre os locais mais favorecidos nas docas, a maioria das lutas são entre esses machos juvenis, praticando as habilidades necessárias para o futuro. Eles trabalham a hierarquia, participando de lutas regulares enquanto eles tentam subir a escada social. Apenas os mais fortes terão a chance de acasalar. É algo turbulento. Eles lutam e se mordem, e batem seus pescoços e peitos. Embora as lesões sejam comuns, as fatalidades são raras. Uma briga geralmente termina quando um está fisicamente afastado do outro. Atualmente, a população de leões marinhos da Califórnia está saudável. Mas não está sem suas ameaças. Adultos em busca de comida podem ficar presos em redes de pesca ou em embalagens de plástico.
causando ferimentos ou até mesmo afogamento. E o clima em mudança do planeta é uma preocupação crescente. O declínio do número de leões marinhos foi relacionado a correntes marítimas excepcionalmente quentes, que fazem com que as populações de peixes mudem. Isso pode levar à má nutrição e é especialmente perigoso para fêmeas grávidas e lactantes. Estas são ameaças crescentes para a sobrevivência da espécie. Esses jovens machos enfrentam um futuro incerto e em um mundo em transformação. Quando o verão acabar, eles se juntarão aos outros adultos enquanto fazem seu caminho do Pier 39 de volta aos criadouros fora das ilhas anglo-normandas. Nas ilhas, o treinamento deles será testado. Estes jovens machos lutarão para ganhar direitos de reprodução, a chance de continuar sua linhagem e garantir um futuro para o seu império. Os ossos das asas de morcego são os mesmos que os de um braço e de uma mão humanos. Mas esses ossos são proporcionalmente muito mais longos. Eles estão conectados por uma membrana dupla de pele que forma a asa. Espécies diferentes de morcegos têm diferentes formas de asa, dependendo de onde e como eles comem. Os raposas voadoras têm uma envergadura média de quase 1 metro. Raposas voadoras precisam de suas grandes asas para viajar a distâncias relativamente longas, para florestas e campos cheios de frutas. Quando anoitece, o céu acima do Geelong's Eastern Park ganha vida. Os raposas voadoras estão partindo em busca de comida. Quando uma onda desses grandes morcegos levanta voo, rapidamente preenche o céu. Sua partida é uma visão impressionante. A maioria percorrerá um raio médio de cerca de 30 quilômetros da árvore onde estavam. Alguns vão até 95 quilômetros para encontrar comida. Eles viajam a uma velocidade de cerca de 700 centímetros por segundo. Se as condições estiverem favoráveis, eles podem pegar carona no vento e viajar 2 vezes mais rápido. E eles têm que se apressar, se desejarem estar de volta antes do sol nascer. É um mito que os morcegos são cegos. Todos os morcegos podem enxergar e veem melhor que um humano à noite. Mas morcegos frugívoros têm a melhor visão de todos. Eles usam seus grandes olhos, junto com um olfato aguçado, para localizar comida. Muitas de suas plantas alimentícias têm flores que eles conseguem ver do alto. Eles estão à procura de flores das árvores nativas, como as muitas espécies de eucalipto, bem como as terebintinas e melaleucas. E claro, frutas. Bananas, mangas, tâmaras, abacates, praticamente qualquer tipo de fruta serve. Longe da segurança da árvore, esses mamíferos voadores são vulneráveis.
Fora, ao ar livre, estão aves predatórias como falcões e águias, caçando no céu à noite. Doninhas, serpentes e até felinos, prontos para capturar morcegos enquanto eles param para descansar ou comer. Mas são os seres humanos que apresentam o maior perigo. Fazendas de frutas são um lugar atraente para uma raposa voadora de cabeça cinzenta encontrar uma refeição. Os agricultores são conhecidos por capturar e atirar em morcegos para proteger suas colheitas. Esforços recentes de conservação estão tentando conter essa tendência. Faz parte de uma consciência crescente do importante papel que os morcegos desempenham no ecossistema local. As sementes que eles engolem movem-se rapidamente pelo corpo. Eles levam apenas 20 minutos para digeri-las, e elas são espalhadas pelos excrementos dos morcegos frugívoros. As fezes de morcegos são boas para o meio ambiente. O aumento do desmatamento nos últimos 2 séculos isolou manchas dispersas de floresta. Raposas voadoras são capazes de espalhar sementes em distâncias maiores que insetos e pássaros, conectando essas manchas de vegetação nativa. Desta forma, raposas voadoras podem ajudar a reconstruir o habitat que foi tirado deles. Mas por agora, como o dia se inicia, eles devem retornar para a segurança das árvores do Eastern Park e da cidade que eles reivindicaram como sua casa. Dos porões da Grã-Bretanha à movimentada Baía de São Francisco e às cidades do sul da Austrália, cada membro do reino selvagem depende de encontrar um lar adequado. Para ratos, leões marinhos e raposas voadoras, isso significa ir para onde eles não são bem-vindos. Mas sejam convidados ou não, essas espécies estão simplesmente lutando para sobreviver, usando a força em números para reivindicar um novo território e continuar o legado de seus impérios animais.